Glória a Deus. Pela vida do nosso pastor Ivaldo, pastora Marta. Aleluia. Amém. Pastor Leandro, que já me antecedeu aqui. Amém. Faça minha companhia das ovelhas lá do nosso ministério. Levi, Débora, Deus abençoe de vocês. Tá bom? E de toda essa amada igreja, que sempre nos recebe muito bem. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Trago um abraço para o pastor presidente, Alexandre Nascimento. Quem não me conhece, faço parte do Ministério Palavra Viva. Tá bom? Trago um abraço para minha esposa, missionária Leis. Não pode estar aqui comigo hoje, mas está intercedendo pela minha vida. Amém? Quantos acharam o texto de glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Sexta profética, é isso? Vai dizer assim: ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos ouviram que Pedro estava ali. Enviaram-lhes homens pedindo que ele não demorasse em ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram-o ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava viva com eles. Aleluia. Mas Pedro, colocando todos para fora. Mas Pedro, colocando todos para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E os seus olhos se abriram. E vendo a Pedro, se assentou-se. Aleluia. E ele, dando a sua mão, levantou-a e apresentou os santos e as viúvas vivas. E você senta quando ele fica. Queridos irmãos, então vamos por base Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que vai se iniciar numa narrativa falando acerca da conversão de Paulo. Como o nosso irmão Levi já bem foi feliz aqui em mencionar. E passando-se esse período de conversão do apóstolo Paulo, vai narrar período a qual Paulo vai pregar o Evangelho. E o Evangelho de Cristo ele vai ser propagado nas cidades circunvizinhas. Chegando no capítulo e no versículo a qual lemos, a Bíblia vai mencionar Pedro, um dos discípulos de Cristo, a qual vai receber a incumbência. E que incumbência é essa? De ministrar sobre as vidas que foram ali apresentadas para que Cristo viesse ser conhecido e o Evangelho viesse ser propagado. Aleluia. Diz o texto que Pedro agora vai estar fazendo uma obra missionária em Lida. Lida vai estar um homem chamado por nome de Enéas. Este homem, por 8 anos, ele vai estar enfermo em cima de uma cama. Estando Enéas enfermo em cima de uma cama por 8 anos, Pedro vai profetizar sobre a vida de Enéas. E Pedro vai dizer para Enéas: Jesus de Cristo te cure, Enéas. Levanta-te e arruma a sua cama. Diz o texto que Enéas vai se pôr de pé, que Enéas vai ser curado com a profecia liberada sobre a boca de Pedro. E estando Pedro ainda em Lida, alguém que está em Jope, uma discípula por nome de Tábita ou Dorcas, que no seu natural significado vai dizer donzela ou graciosa. Essa mulher, ela fazia boas obras naquela cidade de Jope. Essa mulher, pastora Marta,
Ela era uma mulher que ela praticava a obra do bem. Aleluia. Era uma mulher que ajudava a viúva. Meu Deus. Era uma mulher que ajudava órfãos. E essa mulher, ela vai ficar enferma. E essa enfermidade não vai ser curada. Essa mulher, ela vai vir a óbito. E vindo essa mulher a óbito, os discípulos que estão naquela cidade vão dar um banho no corpo de Dorcas. Porque segundo a cultura local, pastor Leandro, toda pessoa que viesse a óbito deveria ter o seu corpo lavado, deveria ter o seu corpo purificado. E após a lavagem do corpo e após a purificação, se fazia-se o velório. E logo se após o velório se fazia-se o enterro. Não podia ter demora, não podia protelar por muito tempo. Morreu, lavou o corpo, preparou o corpo, velou e enterrou. Só que eu gosto disso. Diz a Bíblia que essa mulher, pastor Ivaldo, ela vai morrer. E todo aquele que morre, ele precisa passar pelo processo da purificação do corpo. Diz o texto que vão purificar o corpo de Dorcas, vão limpar o corpo de Dorcas, só que pastor Leandro, não vão levar para o velório, não vão levar para o enterro. Diz o texto que vão colocar a pastora Marta, Dorcas no quarto alto, Dorcas no quarto reservado. E eu perguntei ao Espírito Santo o porquê, que ao invés de velar, que ao invés de enterrar, levaram para o quarto alto. O Espírito Santo, que é nosso amigo, me respondeu: porque existem batalhas que nós perdemos embaixo e se conformamos com a derrota embaixo. Mas quando eu entendo, pastor Leandro, que aquilo que eu perco embaixo é não a última palavra, não fica embaixo. Aquilo que morre embaixo, quando eu coloco em cima, quando eu levo para andar de cima, Deus está dizendo: ainda tem jeito, ainda tem solução para o teu problema, ainda tem palavra do céu. Tem alguém entender isso aqui? É Deus dizendo para alguém: quando eu se conformo com a derrota, quando eu se conformo com a perca, eu perco e nada muda. Mas quando eu entendo aquilo que eu perco embaixo, não vou ficar derrotando embaixo, eu tiro de baixo e de dentro da prova na tenda. É Deus dizendo para alguém: a derrota que você começou embaixo não vai permanecer. É nessa noite, sexta profética, pastor Ivaldo, Deus está dizendo para alguém: vai ter vitória em cima, vai ter vitória em cima, vai ter ressurreição. Levanta a mão para cima, começa a abrir a tua boca. Só você que não se conforma com a derrota, Deus vai mudar o gato. Processo natural. Se morreu, deve ser lavado. Se foi lavado, deve ser velado e enterrado. Só que naquele dia, eu vou profetizar para alguém. Naquele dia, o governo teve que ficar desempregado. Naquele dia, a cova teve que ser fechada. Porque onde tem palavra profética, vira decreto, Levi. É Deus dizendo para alguém: antes desse culto, tu estava perdendo, né? Mas depois desse culto, tu vai sair daqui ganhou, né? Levanta a mão para cima, começa a fazer um barulho, o diabo não gosta. Pastor Leandro, teve gente que eu estou aqui perdendo. Te prepara, passa tudo de poeira e mostra pro diabo: eu não vou dar tempo da prova. Receba a autoridade agora, receba a poder agora. Você não vai perder a guerra. Tem poder, tem autoridade. A última palavra é dele, é dele.
Tem varão na terra. Tem um varão de autoridade aqui. Pastor Ivaldo, enquanto eu prego essa mensagem, tem um varão que desceu na terra. Esse varão desceu para pelejar. Não vai ter desgraça, não vai ter morte, não vai ter cheiro. Prepara a data, compra o salgadinho, compra o bolo, porque o culto único foi cancelado. O culto que essa mulher olha esforço, ai, abre a boca, abre a boca. Desceu na terra, pastora Marta. Esse altar tem fogo, essa igreja tem fogo. Eu quero ver os passos, dando lugar agora, na hora da palavra. Tem palavra, tem fogo, tem palavra, tem poder, tem poder, tem poder. Não vai ter morte, não vai ter dominação, não vai ter derrota, vai ter vitória, vitória, vitória. Levanta a boca acima, abre a tua boca, meu filho, deixa essa presença te envolver. Deixando Deus movimentar os vasos na terra. Já tem o cabelo do cabelo ali, já tem outro que está batendo palma aí. Tem um varão aqui, eita, bate continência, começa a abrir a boca. É Deus dizendo, tem laço de morte sendo cortado, tem porta sendo fechada. Na oração dele, já pegou atrás, já pegou atrás, já passou na frente. Tem laço cortado, tem cama fechada, tem laço cortado, tem livramento pra você, tem livramento pra você, tem pega, vai ficar de boca fechada, ou vai abrir a boca pra glória, vai ficar de boca fechada, ou vai pagar aqui na boca, abre a boca, eu ouvindo barulho, pastor Leandro, de corrente, sendo quebrada. Que Pedro vai estar em Lida. Estando Pedro em Lida, alguém vai chamar ele, vem para Jope correndo, porque Tabita morreu e nós precisamos urgentemente da sua ajuda. Diz o texto que Pedro vai sair de Lida e vai vir até Jope. E chegando Pedro em Jope, a primeira coisa que eles fazem, pastor Ivaldo, é pegar Pedro e levar Pedro até o quarto alto. Eu preciso que você entenda isso aqui. Todas as vezes que você retirar algo que está embaixo e está te incomodando, e levar esse algo que está incomodando embaixo para o andar de cima, quem está no andar de cima, ele se responsabiliza por entregar a sua vitória na guerra. Se você guerrear embaixo, você perde.
Se você bater boca embaixo, você perde. Se você descer um nível embaixo, você perde. Mas quando embaixo você fecha a boca, em cima você entrega para ele está dizendo: na minha mão eu resolvo. Na minha mão tem livramento, na minha mão tem vitória, na minha mão tem canção sendo quebrado. Ai, alguém vai pegar isso aqui agora, pastor. Na minha mão tem livramento da vergonha, na minha mão tem livramento de morte, na minha mão tem livramento do assalto, na minha mão tem livramento da briga, da contenda, da fofoca. É Deus dizendo para ele: para de guerrear aqui embaixo e começa a levantar ela pro alto. É Deus dizendo para alguém: quem guerreia embaixo, ele bate boca. Quem guerreia embaixo, ele tenta bater. Mas quem guerreia em cima, ele fecha a boca, abre os joelhos e diz pro pai: eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Quem acredita nisso aqui, tira de baixo e leva pra cima. Só que diz o texto, pastor Leandro, que ao chegar no quarto alto, a primeira atitude que eles vão fazer é mostrar para Pedro as túnicas e as roupas que Dorcas fazia quando estava viva. E eu perguntei: Senhor, o porquê isso? O porquê, pastora Marta, que alguém vai levar Pedro para dentro de um quarto e vai mostrar para Pedro as obras que Dorcas fazia? E o Senhor me respondeu: porque tem pessoas que estão presas ao que fez no passado. Tem pessoas que estão presas às obras que fizeram no seu passado, mas hoje estão mortas. Mas hoje estão no quarto, de boca fechada, deitado em cima de uma cama e não move mais uma palha para fazer a obra de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não fica pegado ao seu passado, porque a obra serve por livro de obra, mas oração, ela vai te manter vivo, vai te manter viva. Quem ora vai abrir a boca, quem ora vai levantar a mão, quem não ora, é momento de voltar a orar. Ela era valiosa para nós. Olha aqui o que ela fazia, Pedro. Diz o texto, pastor Leandro, que vem túnicas, vem roupas, pastor Ivaldo, e elas vão prantear, elas vão chorar. Diga para alguém: choro. Cata a mão dele, fala: choro. E obras não resolve problema se não tiver oração no meio. Tem gente que valeu, fazia. Eu evangelizava, eu pregava, eu subia monte. Ei, as obras que passou, já passou. Está fazendo o que agora? Pastor, é ciência profética. Você não vai entrar no tema? Já estou pregando o tema. Não adianta você ter história se você não tem mais ação. Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Não adianta você carregar currículo se você não abre mais a boca para orar. Eu vou pregar, posso, pastora Marta? É Deus dizendo para alguém: eu nunca vi pastor Ivaldo currículo de alguém dependendo do diabo. Eu nunca vi pastora Marta história que eu vi no passado. Mas eu vi gente que ora, ser respeitado
21, diz o texto que ora Davi, ele é avançado em idade. E o mesmo Davi que é reconhecido por matar gigante, Diácono João, não é isso? Diácono João, seu nome? Isso. Diácono João. E Islã, isso. Diácono Islã, o mesmo Davi que era reconhecido por matar gigante, é o mesmo Davi que agora está cansado. Subiu glória, mas eu vou repetir. O Davi, pastoreando de 1 Samuel, é jovem e é proposto aí na frente da guerra. Mas o Davi de 2 Samuel tem coroa na cabeça, tem veste de rei e tem trono para sentar. Só que Davi agora está cansado. E por estar cansado, Levi, o gigante por nome de Esbibenob se apresenta para tentar matar Davi. Eu disse para você que história o diabo não respeita. Mas quer ver o diabo respeitar? É quando você está na guerra, mas está em movimento. É quando você está na guerra, mas está orando. É quando você está na guerra, mas está lendo Bíblia. É quando você está na guerra, mas está subindo o monte. Pastor, eu não subo mais o monte. Pastor, eu não leio mais a Bíblia. Pastor, eu não se alegro mais de estar no culto. Melhor você voltar para o lugar da oração. Porque senão o teu adversário vai ceifar a tua vida. Que Pedro vai observar as roupas, as túnicas, as vestes, o choro da viúva, só que isso não vai impressionar Pedro. Porque crente que ora não é impressionado por currículo. Sumiu glória. Crente que ora não é impressionado por talento. De repente você conhece alguém que prega bem. De repente você conhece alguém que canta bem. De repente você conhece alguém que tem o ministério da oração, mas só quando pega o microfone. Mas quando está dentro de casa não ora mais. Quando está dentro de casa não lê mais a Bíblia. Quando está dentro de casa não tem mais vida de consagração. É Deus dizendo para alguém: aquilo que você faz no anonimato ainda conta para Deus. Ministério não é microfone, ministério não é público, ministério não é altar, ministério é santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. É Deus dizendo para alguém: não adianta carregar história, não adianta carregar nome, se agora no teu presente tu está morto em cima de uma cama, desde o quarto, e não faz mais nada. Tinha nome Jó, se não tinha. Pastor Erivaldo, Dorcas tinha nome, se não tinha. Só que não adianta ter nome se não tem oração. Não adianta ter nome, Levi, se não tem mais quarto de guerra. Não adianta ter nome se não sobe mais o monte. Não adianta ter nome se não foge do pecado. Não adianta ter nome se não faz a obra de Deus com alegria. É Deus dizendo: nome vai impressionar quem é da terra, mas o céu não vai te conhecer. É Deus dizendo: quer brigar? Briga por teu nome, está no livro da vida. Porque nome no cartaz, nome na agenda, não impressiona Deus. Pedro ora, e por Pedro orar, ele vai observar o quarto. Aleluia! E vai ver que no quarto tem roupa. Aleluia! Mas não tem oração. Pedro vai observar, aleluia, que no quarto
tem armário, mas não tem oração. Pedro vai observar que no quarto tem cama, mas não tem oração. Pedro vai observar que no quarto tem lágrima, mas não tem oração. O que move a mão de Deus dentro do teu quarto ainda é oração. O que move a mão de Deus dentro da tua casa ainda é oração. É Deus dizendo para alguém, Levi, não adianta ter roupa de crente, mas não ter oração. Não adianta ter cama, mas não ter oração. Não adianta ter nome e não ter oração. Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda te convido para o quarto de guerra. Ainda te convido para o lugar da hora. Tem gente aqui que pega. Tem gente aqui que pega. Essa é uma oportunidade para orar. Essa é uma oportunidade para suplicante. Esse é o poder. Agora, não vai morrer assim. Vai voltar para a oração. Observa que tem muita gente no quarto, mas não tem orar. Pedro observa que tem túnica, mas não tem orar. Pedro observa que tem viúva, mas não tem orar. O que Pedro faz, pastor Edivaldo? Coloca todo mundo para orar. Diga para alguém, sexta profética. Com voz para falar sexta profética. Antes do milagre acontecer, Deus primeiro vai fazer uma limpeza. Antes do milagre acontecer, Deus primeiro vai fazer uma limpeza. Limpeza onde, pastor Edivaldo? Limpeza primeiro em casa. Limpeza primeiro no quarto. Limpeza primeiro na sala. Aí começou o ministério em casa. E depois vai limpar. Depois limpa dentro da casa. Depois limpa ministério. É Deus dizendo para nós, o milagre vai acontecer. Mas aceita a limpeza de Deus e vai chegar. Pastor, conhece meu endereço, mas não vai na minha casa. É limpeza. Pastor, me bloqueou na rede social. É limpeza. Pastor, é meu parente, mas virou as coisas para mim. É limpeza. Pastor, eu recebi uma vitória e não se lembrou da minha vitória. É limpeza. Pastor, não fala mais comigo. Eu não fiz nada. Virou contra a minha pessoa. É limpeza. É limpeza. É limpeza. É limpeza. Deus vê o que tu não vê. Deus ouve o que tu não ouve. Não é limpeza, é limpeza.
Deus queria ajudar. Para esse lado agora, aparentemente, quem estava no quarto queria contribuir para que ela voltasse à vida. Só que quem estava no quarto já tinha perdido a prática da oração. Oh, subiu glória, né? Quem estava no ambiente já tinha perdido a prática da oração. Por isso que eles chamam Pedro. Eles vão chamar Pedro para fazer aquilo que eles não tinham autoridade mais para fazer. Irmãos, olha no olho deles, irmão. Se você que está inserido no ambiente não tiver autoridade para mudar ele, vai mandar Pedro vir de Lida para Jope. Se eles também eram discípulos. Por quê? Vai mandar Pedro vir correndo. Se eles também sabiam a palavra de Deus. Diga para alguém, é natural. Diga, é natural. Alguém te procurar pela tudo que você tem para oferecer para ele. Tu já reparou que não te procuram para pedir dinheiro, mas te procuram para pedir oração? Tu já reparou? Não te procuram para pedir ouro e prata, mas te procuram para pedir oração? Pastor, o senhor está no texto, estou falando de Pedro. Você lembra da Porta Formosa? Pediram o que para Pedro? Me dá esmola. Pedro falou para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta aí. Diga para alguém: você pode não ter dinheiro, mas quando você ora, o céu se manifesta. Você pode não ter nome, mas quando você ora, o céu se revela. Você pode não ter fogo no cartaz, mas quando você ora, o céu te conhece. Diz, Deus dizendo, pastora Marta, ele não está atrás de talento, ele está atrás do verdadeiro. Já chegou aqui, já chegou aqui. Levanta a mulher da boca, levanta a mulher da boca. Agora, glória a Deus, nessa noite vai te achar. Aleluia! E vai colocar todo mundo pra meu Deus. Exaltado. Diga pra alguém: sabe por que a situação não mudou ainda? Pastor Marta, sabe por que o milagre não aconteceu ainda? Porque você insiste em andar com pessoas que o céu já tirou de perto de você. Oh, Jesus da glória! Pastor, me dá a base bíblica, estou filha de Jairo. Qual é a primeira coisa que Jesus faz quando entra na casa? É colocar para fora quem está dentro, mas não está na mesma ligação. Subiu glória. Porque onde Jesus chega, tecladista, onde Jesus chega, pastora Marta, ele conhece a verdadeira intenção do coração. Estavam na casa de Jairo chorando, mas o choro era de mentira. Estavam sendo pagos para chorar. Estavam chorando porque era o trabalho deles chorar e receber por isso.
Pedro está fazendo porque ele aprendeu com Jesus como é que faz. Sumiu fora, né? Vou repetir. Aleluia! Pastor! Mas o quarto é para acolher. Para acolher quem está dentro do quarto, mas está com propósito no quarto. Pastor, mas a minha casa é para acolher. Para acolher quem está dentro da tua casa, mas está na mesma ligação que você. Quem não estiver na mesma ligação, Deus vai arrancar. Deus vai tirar. Não é você que tira, é Deus que tira por você. Porque você não tem coragem de fazer, Deus vai lá e faz por você. Aí você fica se perguntando o porquê saiu. Vou pregar de autoridade e revelação que Deus está me dando. Por que se foi? Por que saiu? Porque estava conosco, mas não era nosso. Porque estava junto, mas não estava no mesmo propósito. Aí Deus vai lá e arranca. Aí Deus vai lá e tira. Aí depois, pastora Marta, vai ter que acompanhar de longe o milagre que Deus vai fazer. Porque estava dentro da casa, mas não estava no mesmo propósito. Antes de Pedro fazer algo, primeiro ele coloca para fora. Porque não adianta orar com pessoas que estão perto de você, mas não acreditam no seu milagre. Não adianta clamar, não adianta subir monte, não adianta fazer campanha com pessoas que batem no teu ombro, se diz ser teu amigo, mas duvida daquilo que Deus vai fazer na tua vida. É Deus dizendo: eu vou limpar, eu vou tirar. Aí você não murmura, não reclama, porque vai ser limpeza de Deus. Diz o texto, fechei a Bíblia, que Pedro coloca as viúvas para fora, e as viúvas levam consigo as roupas e as túnicas. Primeira coisa que Pedro faz depois que limpa o quarto, Pedro se ajoelha e ora. Perceba, pastor Edivaldo, que apresentar a história de Dorcas não traz ela de volta à vida. Apresentar as roupas que ela fazia no passado não traz ela de volta à vida. Mas quando Pedro ora, diz o texto que a vida vai voltar de novo sobre Dorcas. Você não pegou, não é? Aí Deus dizendo: por causa da sua oração, pessoas que estavam mortas vão ser alcançadas por você. Por causa da sua oração, pessoas na sua casa vão ser alcançadas por essa oração. Por causa da sua oração, pessoas que estavam mortas no mesmo ambiente que você vão voltar a viver, vão voltar a pregar, vão voltar a contar, vão voltar a fazer a obra. É Deus dizendo: por causa da sua oração. Quando Pedro limpa o quarto, eu não vejo Pedro apontando para ele dizendo: você está morto. Eu não vejo Pedro pegando uma pedra, pastor Leandro, e tacando nela depois de morto. Mas eu vejo Pedro dobrando o joelho pela causa dela. Pedro está mostrando para nós que o papel da igreja não é julgar, não é atacar Pedro. O papel da igreja é dobrar o joelho para orar, porque morreu, porque pecou, porque caiu. Só que a nossa geração, pastor Edivaldo disse aqui, eu fiquei ligado no que ele disse: compartilha a queda, compartilha a morte, compartilha a desgraça, mas não consegue compartilhar o pedido de ajuda, não consegue compartilhar o pedido de oração. Ei, manda mensagem para orar por ela, manda mensagem
mensagem para subir o monte por ele. Para de julgar, para de apontar, para de tacar pedra. É Deus dizendo: você não foi chamado para isso, a igreja não foi chamada para isso. Tem que orar por quem está morto, para Deus trazer de volta a vida. Sabe por que Pedro ora? Sabe por que, pastor Leandro, Pedro ora? Pedro ora porque um dia ele precisou de misericórdia, a misericórdia alcançou ele também. O mesmo Pedro que ora por Dorcas foi o mesmo Pedro que negou Jesus. Sumiu glória, né? O mesmo Pedro que ora por quem morreu é o mesmo Pedro que um dia também teve morto. Glória a Deus. Meu Deus. Só que a diferença, pastora Marta, é que a minha morte é diferente da sua. A sua morte é diferente da dele. Cada um tem seu pecado, cada um tem sua falha. Só que é mais fácil apontar o erro de alguém do que admitir o próprio erro. Aí olha Pedro. Pedro ora. E quando Pedro ora, diz o texto que Dorcas vai se assentar e vai voltar a viver. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: Tabita, assim te digo, levanta-te. E ela vai se levantar. E quando se levanta, ela vai voltar à vida. E diz o texto, pastora Marta, que agora Pedro vai dar a mão a ela, porque não adianta só orar se você não estender a mão para ajudar. Já estou finalizando, mas eu preciso compartilhar contigo essa revelação do texto. O mesmo Pedro que estende a mão para Dorcas foi o mesmo Pedro que estende a mão para o coxo. Porque não adianta liberar uma palavra, Tiago. Não adianta liberar uma palavra, Tiago, se eu não tenho condição de estender a mão para ajudar, a não ter quem está caído de pé de novo. É Deus dizendo para alguém: quem vive de palavra, aleluia, livro. Quem vive de palavra é jornal. Você tem que ter palavra, mas também tem que ter atitude. Você tem que ter palavra, mas também tem que ter oração. Não viva só de palavra, mas viva de atitude. Orou, liberou a palavra, agora age. Vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Está descruzando o braço, não? Está estendendo a mão, não? Vai se levantar nunca, desculpa a palavra. Se você fala e não age, se você fala e não ajuda, se você julga e não levanta para ajudar, se você julga o pecado de alguém, esquece do seu. É Deus dizendo para alguém: tem que falar, mas também tem que agir, tem que agir, tem que agir. Levanta a mão para a glória. É Deus dizendo: eu vou te dar autoridade para você falar, mas também para agir, para agir. Sexta profeta, finaliza agora. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o teu nome. Pastor Ivaldo, esse tema mexe comigo. Porque quando fala de sexta profética, está falando de alguém que vai exercer a autoridade de profeta. Para algo acontecer, eu tenho que abrir a boca e profetizar. Só que Ezequiel, meu irmão, profetiza no vale. Ele profetiza e fica parado? Ou ele profetiza e anda? Pegaram, não. Não adianta abrir a boca para profetizar se tu está parado, sentado na cadeira de braço cruzado. Descruza o braço, meu filho. Profetiza, mas chora. Profetiza, mas sobe monte. Profetiza, mas na minha vida. Tem que profetizar e tem que se mover. Está acontecendo nada, pastor Leandro. Está acontecendo nada, pastor Ivaldo. Claro, você fala e não se move. Está acontecendo nada, pastor Amar. Entra em campanha, sai de campanha e nada muda. Claro que está parado. Levanta. Fala, Deus.
Está trazendo a carteira de trabalho para eu levar o currículo? Está pedindo cura, mas não procura o médico? Vou pregar, posso? Está pedindo um carro, mas não tirou a carteira ainda? É pra mim. Vou tirar a minha. Oh, meu Deus! Isso é muito sério. Não adianta profetizar se não vai se mover. Não adianta profetizar se você não descruza o braço. Não adianta profetizar se você não exerce a tua fé. A fé não é só pelo que eu falo, a fé é pelo que eu vivo. Se você não tem capacidade de viver, Deus vai levantar outro e vai viver o sobrenatural. É só você descruzar o braço, é só você abrir a boca. Mas por gentileza, se mova, se movimente, faça campanha, faça jejum, sobe monte, ora de madrugada. Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Diz o texto, finaliza agora. Que Pedro primeiro coloca pra. Prega comigo. Pedro coloca pra fora. Pedro coloca pra fora porque não estavam preparados e aptos para poder ver o que ia acontecer dentro. Mas depois que o milagre acontece dentro, diz o texto, pastora Marta, que Pedro vai apresentar para as viúvas e para o discípulo aquela que estava morta, mas agora viva. Diga para alguém: no tempo de morte, Deus te esconde, mas no tempo de vida, quem vai te apresentar vai ser o Senhor. No tempo de morte tu não prega, no tempo de morte tu não louva, no tempo de morte tu não faz a obra, no tempo de morte tu não sobe monte, mas quando você recebe vida, vão te ver subir no monte, quando você recebe vida, vão te ver pregando nos altares, vão te ver louvando a Deus, vão ver o tempo de morte passou, agora o próprio Deus vai te apresentar. Receba a vida, receba a vida, receba o poder, receba a vida. Não vai ficar na morte, vai ter vida. A demônio, vai ter vida para tua casa, vai ter vida para o teu ministério, vai ter vida para a tua pregação, vai ter vida para o teu louvor, vai ter vida. Está vendo ela? Dorcas estava morta, né? Vocês me trouxeram até o quarto. Eu orei no quarto e o milagre aconteceu. Diga para alguém: quarto ainda é lugar de oração. Pastor, mas eu sou casado, eu tenho a minha esposa. Sim, você vai ter o seu momento com a sua esposa, mas o quarto ainda é lugar de oração. É verdade, hein? Olha, tem gente usando o quarto para tudo. Vou pregar, eu não vim aqui para pregar, não vim aqui contar história, vim pregar. Tem gente usando o quarto para tudo, menos para oração. Tem gente usando o quarto para outros benefícios, menos para oração. É Deus dizendo: sai do celular de madrugada e volta para a oração. Sai do Instagram de madrugada e volta para a oração. Sai do TikTok de madrugada e volta para a oração. Sai da fofoca de madrugada e volta para a oração. O quarto ainda de guerra, e o lugar de guerra ainda se vence com oração. Santo é o teu nome.
favor, o que me mantém vivo ainda é orar. Porque quando eu prego e não oro, eu salvo quem me ouve, mas eu não me salvo. Ela entendeu aqui. Meu Deus, aleluia. Quando eu canto sem orar, eu edifico quem ouve, mas eu não me edifico. O quarto ainda é lugar de oração. Vocês são profetas, né? Não adianta vir para a campanha e sair da campanha se você abrir mão do quarto de oração. Coloca o pedido na mesa, mas ora na tua casa. Coloca a chave na mesa, mas ora no teu quarto. Coloca a carteira de trabalho, mas sai de manhã para entregar currículo. Você não é movido pelo que você fala. Você é movido pelo que você ora. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? E assim agradecer a oportunidade de Jesus.